Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, tudo bem? Laís Nascimento, sou formado em Química e vou apresentar um trabalho que foi realizado lá na EREM, professor Antônio Faria, numa disciplina que é uma eletiva, que trabalhamos com ervas medicinais. E o título desse trabalho é o uso de ervas medicinais no contexto escolar, análise de conhecimentos e práticas culturais, certo? Para a gente falar um pouco sobre ervas medicinais, é importante a gente fazer uma associação entre plantas medicinais e ervas medicinais. E as plantas medicinais, elas fazem parte da história da humanidade faz um bom tempo, né? E, nesse caso, essas plantas e ervas, elas estão sendo utilizadas para tratamento de doenças, né? Com o objetivo de promover a saúde e até a qualidade de vida das pessoas que utilizam. Né? Por meio dessas ervas, a gente pode notar e o conhecimento sobre essas propriedades terapêuticas das plantas tem gerado de geração em geração, né? Às vezes a gente fala assim, eu estou com dor de barriga, né? E às vezes a gente está na casa dos nossos pais, ou até mesmo na casa dos nossos avós, o que é que eles dizem? Chá de bordo, né? Então, chá de bordo que é bom. Então, assim, a gente consegue perceber já essa associação, né, entre essas ervas e as propriedades terapêuticas que elas apresentam. E esse conhecimento também sobre as ervas tem mostrado que tem uma área que tem chamado bastante atenção, que é a etnobotânica. A etnobotânica utiliza saberes que é empírico e o saber que é prático, que serve como uma alternativa, né, de terapias e alternativas tradicionais para ter um bom sucesso, né, no sentido de qualidade de vida dessa geração. Em relação aos conhecimentos tradicionais, a gente tem notado que tanto as plantas e as ervas, elas são amplamente difundidas e valorizadas por algumas comunidades. Entre elas, a gente pode citar as comunidades indígenas, podemos citar as afrodescendentes, as rurais, entre outros que fazem parte nesse sentido. Então, a cultura, né, de modo geral, ela tem valorizado, né, esse conhecimento popular, né, sobre as ervas medicinais que tem discutido, né, com o conhecimento científico também. Por mais que muitos especialistas, muitas das vezes, não orientam a fazer o certo de ervas, indo para um caminho de medicamentos populares, né, essas ervas têm dado muito sucesso, né, em algumas esferas, em alguns contextos. O objetivo desse artigo ele é investigar o conhecimento e as práticas culturais relacionadas ao uso de plantas medicinais entre os estudantes e suas famílias, visando compreender de que maneiras esses saberes são preservados e utilizados com suas comunidades. Em relação à fundamentação teórica, a gente traz um tópico sobre ervas medicinais, né, a gente sabe que volta aí o tempo, trabalhando com a ideia com o conhecimento ancestral, né, o conhecimento ancestral tem transmitido ao longo de gerações com a ideia da medicina popular. Né? Isso tem influenciado bastante estudos científicos dentro da área da etnobotânica, e até hoje, a gente vem resgatando, vem discutindo sobre essa temática, fazendo as conexões entre o sujeito e as ervas e as ervas, e o sujeito e sujeito. Né? Nesse sentido, eu posso falar que é uma ligação entre família, né, entre tradições e entre outros. Tá certo? A respeito da metodologia, foi um questionário estruturado, né, apresenta uma análise mista, participaram 62 sujeitos, sendo estudantes do primeiro ano do ensino médio, com idades entre 15 e 17 anos, e também seus responsáveis no parente mais próximo, que variou aí entre 20 anos e 85 anos de idade. O questionário ele apresenta perguntas abertas e fechadas, de múltipla escolha, para a partir disso a gente conseguir traçar o perfil desse sujeito. A gente vê aí que esse questionário, eles apresentam perguntas com caráter étnico-racial, como a finalidade do uso, a forma de preparação, a segurança percebida, a fonte de conhecimento, e diante disso a gente coletou esses dados, tabulou com os estudantes, eles aprenderam a fazer a ideia das frequências absolutas e relativas, e a partir disso a gente construiu os gráficos que os próprios estudantes também construíram e participaram desse desenvolvimento. Então, aqui, nessa primeira apresentação, a gente vê que é o gênero dos participantes, né, com grande predominância aí com o gênero feminino, uma vez que o gênero feminino está aí fortemente, né, ancorado,
né, que desempenham um papel importante, né, no cuidado da saúde familiar, e de outro lado a gente começa a notar, né, um gráfico racial, né, onde a gente vê a maior conexão, né, com essas ervas, são aqueles que autodeclaram negros e pardos, né, está em torno aí de 22 e 15 somatórios, a gente vê a grande predominância desse grupo, né, trazendo aí uma herança cultural afro-brasileira. Já a pergunta 1, né, do gráfico 3, ele trata o seguinte: você ou alguém da sua família usa ervas medicinais regularmente? Você pode perceber, 53 deles responderam que sim. Né? Isso mostra que essas tradições, essas práticas do autocuidado estão também presentes nesse grupo, né, com um bom tempo, fazendo que um reflexo do saber popular, fazendo essa conexão também com essas ervas. Já a pergunta 2 é o seguinte: qual a finalidade do uso de ervas medicinais na sua família? A gente pode perceber que foi bem eclético, né, mas o que chamou bastante atenção foi que eles tomam, né, eles usam essas ervas medicinais para aliviar o sintoma. Né? Em seguida, a gente consegue notar a promoção do bem-estar, depois vem aí tratamento de doença, prevenção, mas tudo com um olhar voltado para o que? Para a cura, com a qualidade de vida, né? Ou até mesmo para tratar um sintoma específico. E aqui, né, nessa pergunta 3, que é o seguinte: quais ervas medicinais são mais utilizadas com a sua família? Isso daí a gente pediu para que o sujeito elencasse 5 tipos de ervas, né, que está presente aí no seu dia a dia, e a gente vê com grande predominância o bordo, hortelã, camomila, um pouco aí do louro do cravo da Índia. Porém, a gente vê com menos frequência, né, aquelas que são raízes étnicos culturais específicas, como o mulugu, a quixaba, a babatenon, e entre outros, né, que esse aí tem uma forte relação com a cultura afro-brasileira, indígena e até mesmo nordestina. Né? Alguns estudantes mencionaram que algumas dessas ervas estão muito presentes nas religiões afro, né? Está muito presente mesmo, e eles discutem muito sobre isso. Então, na hora, quando a gente está fazendo esse levantamento, professor, isso a camomila é utilizada para isso, a babatenol é utilizada para aquilo. Então, eles sempre traziam essa relação da religiosidade presente. A pergunta 4 é o seguinte: como a sua família geralmente prepara as ervas? Aí pode perceber que a maioria utiliza aí chá ou infusão, né? E utilizam também a decocção, a tintura e entre outros. E a gente pode notar que o chá em infusão é um tipo de propriedade de separação de mistura que tem um olhar físico, né? Onde faz aí a extração e entre outros. Inclusive, a gente até discutiu sobre isso, tá? Porque é o seguinte: a gente não pode, muitas das vezes, ferver algumas ervas, porque se ferver algumas ervas, elas perdem suas propriedades aí e acabam tendo um efeito reverso, ou até mesmo não fazer o efeito, né? Às vezes, o processo mais orientado é fazer a própria infusão, isso daí, tá bom? Já a quinta pergunta é: quais são os fatores de conhecimento, quais são as fontes de conhecimento sobre o uso de ervas medicinais? A gente pode perceber que grande predominância ele tem tradição familiar, né? Tradição familiar tem em torno de 46, né? Já temos aí outras fontes, amigos ou vizinhos, 7 disseram que eram livros ou revista, e aí eu já começo a perceber um pouco aí da internet, e com menor frequência foi o quê? Os profissionais da saúde. Realmente, né? Alguns aí não indicam fazer isso daí. Na nossa conclusão, a gente mostra que as ervas medicinais elas estão amplamente difundidas, né, embasadas nas tradições familiares, né, e métodos simples de preparo, e o conhecimento técnico e científico sobre o uso dessas ervas mostra ser eficaz para esse grupo, né, provavelmente uma visão crítica, né, informada sobre o tema dentro do contexto familiar e até mesmo do contexto escolar. Isso reflete, né, reforça também a relevância da cultura e é uma relevância cultural e social do uso de ervas medicinais entre os participantes, né? A predominância da participação feminina, né, que é das que comandam muitas das vezes essa centralidade histórica da mulher, né, na preservação dos saberes populares, e as práticas objetivas com maior uso, né, são o quê? São os chás e as infusões, né? Aqui são as referências utilizadas, a gente agradece aí aos estudantes do primeiro ano C que participaram, né, da eletiva desde o início, com maior presença, né, e a ENPAF por nos dar essa oportunidade de ter esse momento. No mais, agradecemos a atenção de todos.